dando continuidade à nossa primeira semana da engenharia. Gostaria de agradecer a presença de todos na nossa primeira semana de engenharia da Faculdade Estácio Cotia. Lembrando sempre que a gente tem que agradecer o apoio que nós tivemos da AETEC, Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Cotia, do CREA São Paulo, das nossas coordenações, né, de todos os nossos coordenadores, o nosso coordenador Rodolfo, que ajudou, incentivou essa nossa semana, a Ingrid também, Ingrid Bofim também, que ajudou e apoiou esse processo junto com a gente, aos nossos palestrantes. Hoje, infelizmente, nós tivemos uma mudança de palestrante, porque a mãe do engenheiro Carlos Kerr, que daria a parte de estabilidade talude, faleceu nessa madrugada. Então, ele conversando... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Então, alto e claro. Beleza. Então, infelizmente, o nosso palestrante, o engenheiro Carlos Kerr, ele não pôde apresentar hoje. Ele se prontificou, mas ele gostaria de estar participando, então nós fizemos uma troca. Aí solicitamos ao nosso parceiro, grande amigo, o Rogério, que se disponibilizou para fazer essa transição e essa troca hoje. Então, hoje, na verdade, nessa primeira apresentação, nós estaremos fazendo uma troca. Então, estabilidade de talude, que seria dada hoje, vai ser apresentada na sexta-feira. E hoje nós vamos falar de gestão de projetos com o nosso colega. Agora, vamos lá, que tem que decorar aqui todo o currículo do nosso palestrante, que não é coisa fácil assim. Rogério Saglioco, tecnólogo em mecânica, especialização em processos de sondagem pela Unesp, pós-graduação em gerenciamento de projeto para a Escola Politécnica USP e certificado com PMP, Project Manager Professional, pelo PMI, Project Manager Institute, cofundador da SG9, né? Soluções em Gerenciamento de Projetos, há 22 anos, foi chefe de produção de equipamentos pesados, super pesados de caldeiras e usinagem, consultor em gerenciamento de projetos, programas e portfólios também. Apoia muito em treinamentos, workshops e palestras. Doutor, é todo seu na apresentação. Bom, boa noite a todos. Também devo agradecer aí o convite feito pelo professor Álvaro e aí também pela Estácio. A oportunidade de estar aqui trazendo um pouco da nossa experiência para vocês no que é a gestão de projetos, né? E acho que essas oportunidades, para mim, são de ouro, porque é uma forma de começar a fomentar o que a gente chama, a gente está na época dos vírus, né, gente? De fomentar o vírus do gerenciamento de projetos na profissão de vocês. Porque vocês vão ver aqui que no que eu vou falar, quem já trabalha, alguns já até vivem esse ambiente de gestão de projetos, outros talvez ainda não, mas com certeza vão estar inseridos em um ambiente de projetos. Então, posso começar, né? E agradeço, então, essa oportunidade mais uma vez. E espero que todos aproveitem. Acho que ao final, né, vamos ter um tempo para tirar dúvidas. Então, eu vou... Como é que você prefere fazer? A ideia é nossa. Então, você vai fazer a apresentação, você vai ter liberdade. Após a sua apresentação, por isso que a gente tinha combinado até, tem uma liberdade de até uns 50 minutos. E aí, após isso, cada um tem a mãozinha aqui, e aí eu vou acompanhando e vou disponibilizando, liberando para os alunos e para os convidados para fazer as perguntas para você. Ok? Tá ótimo. Tá, Jair. Então, vamos lá. Todo mundo está enxergando minha tela de apresentação? Perfeito. Então, vamos lá. Sim. Um momento só. Sim. Ok. Vamos lá. Bom, então o tema que eu escolhi para falar para vocês
o que é gestão de projetos e no que ele pode ser útil, né? Eu vou discorrer um pouco para vocês a natureza da gestão de projetos, como é que ela está organizada hoje e provocar vocês algumas reflexões, ok? Falando muito rapidamente de nós, a SGI9, os dois fundadores sou eu e o Luiz Gonelli. Então, quem quiser anotar aí, nós temos nossos e-mails, tem nossas páginas no Instagram, a da própria da SGI9 também. No LinkedIn nós estamos lá. Pelo menos uma vez por mês, a gente solta alguns artigos referentes à área, gerando bastante conteúdo. Então, quem quiser acompanhar, fiquem à vontade, vai ser um prazer tê-los nas nossas redes. E vamos seguindo. Bom, mas por que nós vamos falar então de gerenciamento de projetos? Existe, pessoal, isso comprovadamente, uma carência de uma visão administrativa dos profissionais de engenharia de uma forma geral, seja civil, seja de produção, seja mecânica, química, elétrica. Então, essa carência administrativa, ela vai se fazendo falta quanto mais o profissional formado começa a avançar na sua carreira, ok? Nós temos que, antes de falar especificamente de gerenciamento de projetos, meio que especificar o que diferenciar projeto de design, ok? Nós temos uma dificuldade na nossa língua portuguesa, porque o projeto, ele se confunde com design. No inglês, tá, o que a gente faz como engenheiro saindo de uma faculdade, projetos, ou seja, transformar conceitos de forma, hoje digital, no papel, especificações técnicas, etc. No inglês a gente é chamado de design, tá? E projeto, ou project, em inglês, ele faz uma referência a algo maior, onde o design, ou seja, executar um projeto, uma solução técnica, ele faz parte de uma fase desse projeto. Ok? Então, vamos só separar bem o que é projeto, que é um empreendimento, por exemplo, de design, que é realmente executar algum conceito. Alguns passos básicos que hoje são ministrados nas próprias faculdades, eles já não são mais suficientes hoje para quando você cai hoje no mercado. O mercado hoje já exige que os profissionais tenham um alinhamento mais amplo do que o específico da matéria, daquela formação básica que se adquiriu na universidade, ok? Por quê? Além de ser um bom engenheiro, seja ele qual a formação for, de saber fazer a melhor engenharia possível, respeitando normas e etc., é muito importante que hoje o profissional tenha uma visão também de negócio. Porque não adianta, por exemplo, alguns profissionais, por exemplo, uma equipe de engenharia trabalhar no desenvolvimento de um novo produto, qualquer um que seja, achar que pode levar o tempo que for, por exemplo, para ser executado aquele projeto. Ou pior, que não tem limite de financiamento daquele projeto, né, daquele produto, né? Então, toda uma visão de negócio hoje ela é muito necessária para o profissional que vai para o mercado. Então, todos acabam tendo que ter, ao longo da sua escalada na carreira, desenvolver algumas habilidades gerenciais. E, muitas vezes, esse conhecimento, e eu me faço parte dessa geração, que tudo isso que eu estou falando hoje para vocês, a gente aprendeu muito de maneira intuitiva. Não existiam técnicas. A própria gestão de projetos, no Brasil, ela começou a vir para o Brasil, começaram a se falar um pouco de uma forma mais profissional de se gerir projetos. Foi no final dos anos 90 para o começo dos anos 2000.
Então, vejam que é uma coisa até que recente ainda no Brasil e a profissionalização nessa área também é recente. E a gente sofria muito, porque todas essas demandas que um projeto joga em cima dos profissionais que estão à frente da execução de projetos, fez com que a gente aprendesse isso meio que na marra. Hoje não, hoje a gente tem condições de encurtar esse caminho através das teorias, que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês aqui. Então, por que não acelerar esse aprendizado, né? Hoje nós temos condições, e isso é uma dica que eu sempre dou para todas as palestras que eu dou para vocês que estão na universidade, que o maior engano de vocês é achar que vocês, acabando a faculdade, acabou o aprendizado. Vocês vão aprender, vocês vão ter que aprender, buscar multidisciplinaridade para o resto da vida. A não ser que vocês desistam da profissão for fazer alguma outra coisa. E mesmo dentro dessa outra coisa, vai ter que estar sempre se aprimorando, senão fica para trás. Então, é uma oportunidade muito boa para vocês começarem a lançar olhos para o seu futuro aí, para quem estiver saindo da faculdade esse ano, ou para aqueles que ainda têm alguns anos ainda pela frente, mas já começar a despertar essa curiosidade sobre gerir projetos, ok? Vamos falar um pouco de história. Tenho aqui 3 imagens, que eu também costumo usar muito nas nossas palestras aqui. Nós temos aqui as pirâmides, a Esfinge no Egito, nós temos aqui alguns tanques de guerra que nos remetem à Segunda Guerra Mundial, e temos aqui um lançamento de uma dos ônibus espaciais da NASA. Só que nós temos algo em comum entre essas 3 imagens. E vou dizer para vocês que justamente os 3 são projetos. Cada um no seu tempo, cada um com a sua tecnologia que existia na época, cada um com a sua visão de projeto e de propósito. Ou seja, cada projeto desse aqui que eu apresento, por exemplo, tem um porquê de existir. Então, quando a gente fala, por exemplo, nas pirâmides do Egito, com certeza lá os faraós tinham o seu sentido os seus objetivos de estar construindo as pirâmides, a Esfinge, era poderio, guardar os seus tesouros, etc, etc. Os tanques aqui, como eu falei, nos remetem à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi repleta de projetos. Até o desenvolvimento de tanques específicos para a guerra, novos armamentos, projetos de estratégia, projetos de como manter a sobrevivência dos soldados em campo, né? E se a gente olha aqui para a NASA, né, hoje é uma das principais referências mundiais de como se tocar projetos, é a NASA, né? Então aqui a gente já parte para uma alta tecnologia envolvida, altos estudos, né? Se vocês pararem para olhar aqui, só nessa imagem também, nós temos aqui projetos de infraestrutura, que são as rampas de lançamento, você tem projeto para o tanque, que lança o ônibus espacial, os propulsores, a próprio ônibus espacial, todas as condições de sobrevivência são projetos desenvolvidos para que se permita que os astronautas possam se manter no espaço. Então, são compostos de N projetos também, né? E por que não falar, para quem faz engenharia civil, a construção de uma ponte também é um projeto. Ele atende o objetivo, né? Com certeza tem um prazo de execução, tem um custo previsto, né? A construção de uma nova fábrica, para quem é na área de produção, seja modernizações de fábricas, sejam fábricas novas, todas as iniciativas são conhecidas como projetos, né? E por que não também vocês encararem, por exemplo, uma pós-graduação como um projeto? A própria graduação, para quem está começando agora, vocês podem encarar
a graduação, uma pós-graduação, uma extensão, um mestrado, um doutorado como um projeto. Uma simples viagem que vocês queiram fazer na vida, as viagens dos sonhos, ele pode ser tratado como um projeto usando as mesmas técnicas de quem faz uma ponte, as mesmas técnicas que são utilizadas na NASA, logicamente dando o devido pitaco, o devido peso a cada tamanho e tipo de projeto. Mas as técnicas são as mesmas. Elas são perfeitamente adequáveis a toda a situação. Ok? Vamos lá. Existe um conceito que a gente usa na gestão de projetos, que um projeto ele só é considerado sucesso, quando ele atende à tripla restrição, ou seja, um projeto ele é definido lá no início com um custo, com um escopo a ser atendido, né? E com um tempo necessário sem perder a qualidade esperada. Então, essa aqui é a base tradicional do conceito de sucesso de um projeto. Ok? Então, nos próximos slides eu vou falar um pouco de projetos, de números de projetos que não são considerados sucesso. Então, basicamente, são baseados nessa tripla restrição. Ok? Vamos lá. Pesquisas recentes mostram, vejam só, que 52% dos projetos dos mais variados portes, tá? Aí imagina um panelão que no mundo inteiro fizeram um levantamento, seja um projeto de desenvolvimento de software, seja um projeto de ponte, seja um projeto de uma edificação, seja um projeto de uma fábrica, qualquer tipo de projeto no mundo, 52% desses projetos acabam falhando por não atingirem seus objetivos, tá? De custo, prazo, escopo e qualidade, né? E outros 19 nem chegaram a termo, ou seja, nem chegaram a ser concluídos, ou seja, projetos que foram abandonados, né? Se somarmos isso, gente, nós temos 71% de projetos no mundo que não são considerados de sucesso, né? Porque aqueles que não atingiram, não alcançaram os seus objetivos, ou aqueles que foram encerrados, com certeza, também não atingiram os seus objetivos, tá? E quando faça uma análise de causa raiz desses projetos, por que esses projetos falharam, o top 10, eles são relacionados com uma má definição do escopo do projeto, ou seja, desde que ele nasceu não se conseguiu definir exatamente o que iria compor o projeto, sabia-se até um objetivo que o projeto deveria atender, mas não sabia exatamente detalhar esse projeto em termos de composição desse projeto, né? Não se utilizavam, na não utilização de metodologias formais, existem várias metodologias que podem ser adotadas para se gerenciar projetos. Gestão de risco inexistentes, né? Todo projeto, a gente sabe o que quer, mas não sabe exatamente. A gente luta através das técnicas de gestão de projetos para que aquele projeto ocorra. Ele é rodeado de riscos. Qualquer projeto. E a empresa, a organização que não trata a gestão de risco de forma eficiente também corre o risco de não concluir seu projeto. Ou ele ficar muito aquém do que se deveria, né? Falta de comunicação efetiva, projetos. Também, para vocês terem uma ideia, existe uma outra pesquisa que mostra que um gestor, um coordenador de projetos, passa 80% do seu tempo se comunicando. Projetos complexos, a comunicação é muito maior, ou seja, quanto mais gente envolvida no projeto, maior é a necessidade de comunicação. Quando a gente fala de projetos, por exemplo, que tem influências de ONGs, órgãos públicos, políticos, que a gente chama de partes interessadas, a comunicação tem que ser muito efetiva. Senão, esses próprios agentes externos podem fazer com que o projeto não vá para frente, tá? Falha para identificar as premissas chaves de um projeto. Todo projeto, por ser uma coisa ainda no início, ser um objetivo ainda pouco palpável, a gente imagina que um projeto vai ser executado assumindo várias premissas, tá? Premissas são verdades que a gente assume
são incertezas que a gente assume como verdades. Por exemplo, quem vai construir e imagina que vai construir em X tempo, ele toma como premissa que na fase da pintura não vai chover. Mas se chover, pegar uma época muito chuvosa, vai atrasar. Ou pior, às vezes até estragar o que já foi feito, né? Então, a identificação de premissas, quando ela é bem feita, você consegue minimizar os riscos. Agora, toda premissa que não se comprova ser verdade, ela se torna automaticamente um risco. Esse é um conceito que a gente trabalha. Falta de experiência do próprio time, da equipe do projeto, que está envolvida no projeto, é outro fator importante. Quando vocês forem trabalhar em projetos, vocês vão ver que vocês vão ter que, a gente vai falar bastante aqui para frente, na necessidade de um bom planejamento. Mas todo planejamento, ele só vai fazer sentido, primeiro, porque precisa ser bem feito. Mas ele só vai fazer sentido se você monitorar e controlar. Porque você planeja algo que vai acontecer no futuro. E você precisa monitorar para ver se aquilo que você planejou está ocorrendo. E se não estiver ocorrendo, você executa um controle, que é fazer os ajustes necessários para que o projeto siga o seu planejamento. Falta de aprofundamento no desenvolvimento dos planos do projeto. Quando a gente fala em gerenciamento de projetos, vocês vão ver mais para frente também, nós vamos falar rapidamente são divididos em 10 áreas. São 10 planos que compõem o plano do projeto. Estimativa de tempo pouco acurado. Todo mundo, quando vai fazer um cronograma, que é uma das áreas dos planos da gestão de projetos, que é a gestão do tempo, tem tendência de colocar durações mais otimistas possíveis, né, e não tão realistas. E isso leva também o projeto a ir para o buraco. Falta de recursos. Muitos projetos precisam de recursos financeiros, recursos técnicos, recursos materiais, senão eles não são executados. E a falta de previsão desses recursos necessários faz com que os projetos não atinjam o seu sucesso. Para vocês terem uma ideia, aqui é feita por uma dinâmica, mas eu vou antecipar aqui. Vocês sabem quanto se perde por ano com projetos no mundo? Isso eu estou falando em projetos globais, assim, somando no mundo inteiro, tá? Quase 2 trilhões de dólares por ano com projetos que são considerados insucesso. Ou seja, aquele projeto, aqueles 52% dos projetos que são considerados que não atingiram algum dos seus objetivos, ou seja, se algum projeto que está previsto ficar em 100 milhões de dólares e ficou 10 milhões de dólares, 10 milhões de dólares são considerados como insucesso. Então, a soma de todos esses projetos no mundo inteiro somam quase 2 trilhões de dólares. Só para título de comparação, o PIB do Brasil é 1,8 trilhão de dólares. Ou seja, se desperdiça quase um PIB do Brasil por ano em projetos mal executados. Isso aqui não é pouco, gente. É muita coisa. Olha a importância de se adotar técnicas de gestão de projetos para o sucesso dos seus projetos, ok? Existe um paradigma no mundo, na indústria, tá? Eu digo isso porque eu canso de escutar isso de empresas que a gente chama ainda de imaturas em relação à gestão de projetos, tá? Existem empresas no mercado, principalmente as multinacionais, algumas nacionais, muito bem estruturadas em gestão de projetos, onde eles já têm um nível de maturidade maior em termos de gestão de projetos. E tem outras que não. E a gente escuta muito isso aqui, ó. Para gerir esse projeto, eu preciso só de um cronograma. Como eu disse atrás, a gestão do tempo, onde a gente utiliza uma ferramenta de cronograma, é uma das áreas. Nós temos 10 áreas para pensar em cada projeto. Então, o pessoal fala assim, é só aplicar então o software, hoje está cheio de plataformas aí online, colaborativas, tal, que dá para fazer cronograma, etc. Então, eu tendo cronograma, é só
um projeto, eu já tenho uma minha gestão. Quando a gente já chegou a escutar de várias empresas falando exatamente isso. Fala, não, você tem gestão de projeto? Ah, eu tenho aqui, o pessoal faz os cronogramas aqui dos projetos. Né? E não é muito mais que isso. Então, gente, não basta aplicar um software, uma plataforma, e nem só ter o cronograma. Gerenciar projeto é algo mais abrangente. Ferramentas são só facilitadores da gestão, como qualquer outra área. Né? Para quem faz projeto hoje, sei lá, usa o CAD, o Revit, são ferramentas. Antigamente a gente fazia isso na mão, né? Fazia os projetos na prancheta. Então, desenvolveu-se ferramentas que facilitam o trabalho da engenharia, por exemplo. Assim como existem um monte de ferramentas que facilitam a gestão de empreendimentos, de projetos. Então, tomem muito cuidado em não confundir ferramenta com metodologia. Alguns fundamentos de projeto, agora vou começar a entrar mais no projeto mesmo, tá? O que é a gestão de projetos? Gestão de projetos, por definição, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Temporário porque ele tem um início e um fim bem definido. Tem pessoas que talvez confundam que numa produção, a instalação de uma máquina que vai produzir em série algum produto, ele vai é um projeto. Não, talvez a construção, o projeto e a fabricação, instalação daquela máquina, ele é um projeto. A partir do momento que ele entrou em operação contínua, rotineira, ele entra para operação, não é mais um projeto. E ele só termina quando os objetivos forem alcançados, tá? E esses objetivos, eles podem ser de uma vez só entregues, ou seja, só no final do projeto, ou entregues com entregas intermediárias, tá? Sejam elas tangíveis ou intangíveis. Então, quando você constrói uma fábrica, por exemplo, você pode fazer uma entrega que é a terraplanagem primeiro, né, sondagem, terraplanagem, fundações. Então, cada fase pode ser entendido como entregas parciais. Tá? E os projetos têm a característica de únicos porque projetos não são iguais. Nunca. Vocês podem ter até meio que duvidar do que eu estou falando, mas tenho certeza. Depois, quando a gente abrir, se alguém tiver dúvida com relação a isso, a gente pode até exemplificar um pouco mais. Se tiverem alguma situação que vocês acham que projetos são iguais, a gente até discute. Mas projetos nunca são iguais. Eles podem ser semelhantes. Tá? Então, eles nunca são iguais. Tenho isso em mente. Eles podem envolver uma única pessoa que está tocando um projeto sozinho, ou ele pode envolver mais de uma pessoa, ou seja, um grupo de pessoas, uma equipe trabalhando num projeto. Assim como também pode ser envolver uma única empresa ou várias empresas. Nós mesmos aqui já agenciamos alguns projetos para clientes, onde eles entraram em projetos que eram um consórcio. Uma empresa fazia o projeto detalhado de equipamentos, fabricava, transportava para a obra e tinha uma empreiteira que montava os equipamentos no campo. E ela entrou em regime de consórcio. E outros projetos que a gente já trabalhou, nós já trabalhamos em uns 4 projetos que envolviam empresas consorciadas. É normal, uma empresa que tem uma habilidade, uma expertise, se envolver com uma outra que tem um outro tipo de habilidade e expertise, que se eles se unem para poder se habilitarem para um projeto maior. Eles se complementam, né? Bom, o Álvaro até dentro da minha história, do meu currículo aí, ele comentou sobre o PMI, né? O PMI, o Project Management Institute, ele nasceu em 1969 com 5 carinhas lá nos Estados Unidos, que eles tinham a ideia realmente de fomentar boas práticas na área de gestão de projetos. Nos anos 70, logo que eles se formaram, já começaram a realizar vários seminários pelos Estados Unidos, né, e também em alguns países da Europa, e em 10 anos já tinham 2.000 membros. No início dos anos 80, eles começaram a já fazer as primeiras certificações PMP. Essa certificação PMP, da qual também sou detentor dessa certificação,
é Project Management Professional. É um reconhecimento internacional dos profissionais que têm experiência na área de gestão de projetos, que fazem uma prova no PMI, e ele te certifica por 3 anos. Durante os 3 anos, você é obrigado a manter uma frequência, uma vivência em gestão de projetos, provar para eles que você continua atualizado e praticante, para renovar por mais 3 anos sucessivamente. E eles também criaram um código de ética, porque imagine, gente, a gente vive no Brasil, mas infelizmente a gente vê muitos projetos onde a ética passou longe, mas quem é gestor de projeto tem uma necessidade, uma importância muito grande da ética profissional. Pra vocês terem uma ideia, eles levam tão a sério a certificação ética, né, dentro da certificação profissional, as questões éticas, algumas questões na prova deles, são 200 questões, tá? Uma prova de certificação deles. Existem, e são todas provas situacionais, ou seja, ninguém vai falar o que está escrito na página tal ou no processo tal. Eles colocam a gente em situação real, hipotética, mas é real, porém hipotética naquele momento, de uma situação de um projeto e como é que a gente faria. E as respostas são múltiplas escolhas, sendo que quando você lê, você no mínimo acha que 13 estão certas. E boa parte da prova, eles misturam questões éticas no meio. Se você zerar na questão ética, desculpa, não é nem se eu zerar, se você tirar menos que 50% nas questões relacionadas à ética, você também não certifica. E eles também lançaram a primeira edição, no começo dos anos 80, do PMBOK. Nós vamos falar mais para frente, mas eu adianto para vocês que é Project Management Body of Knowledge, que é o corpo de conhecimento na área de gerenciamento de projetos. É um guia das melhores práticas em gerenciamento de projetos. Pra vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, como está dito aqui, no início dos anos 80, ele já foi editado a primeira edição. Ela durou, essa primeira edição, até início dos anos 2000. Foi quando começou a chegar para nós brasileiros o PMBOK. E lá para cá, a cada 4 anos, ele sofre uma revisão. Hoje, agora no começo do ano, vai ser lançado a 7ª edição. Hoje, ou seja, a que está válida hoje é a 6ª edição. Bom, desde que o PMI, então, ganhou respeito aí, credibilidade ao redor do planeta, a meta deles é avançar com o gerenciamento de projetos, tanto como ciência, como formato de uma profissão, e eles tentam, justamente através de boas práticas espalhadas pelo mundo, concatenar essas práticas e padronizar e disponibilizar para a comunidade de gestão de projetos o que mais se pratica de forma mais eficiente, né? Além do que, tornar a função de gestão de projetos uma profissão através das certificações que eles oferecem, tá? Eles ficam na Filadélfia, nos Estados Unidos. E outro dado, só para vocês entenderem o tamanho deles, eles têm hoje 602 mil. A última fonte atualizada foi em maio desse ano, ainda não teve uma atualização. Eles têm mais de 600 mil aí, membros espalhados pelo mundo. Eles têm filiais que eles chamam de capítulos. E eles estão com 301 capítulos espalhados pelo mundo, tá? Só no Brasil aqui nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e tem um, agora não lembro se acho que é Pernambuco. Só aqui no Brasil tem 4 capítulos, tá? As certificações que eles dão são todas essas. Vejam que a mais procurada, que mais eles têm procura é justamente o PMP, que é o Project Management Professional. Tem outras. A única diferença, a questão, que não é que vocês, por exemplo, que estão saindo agora da faculdade, vão poder se qualificar, por exemplo, querer estudar, se aprofundar mais e tentar uma certificação PMP. Porque existe um processo de elegibilidade. A gente tem que provar, antes de estar apto a fazer a prova, provar que a gente tem experiência em tempo, em horas
e tamanhos de projetos. Eu tenho que mandar um currículo com todas as informações da história profissional e eles avaliam, te aprovam ou não. Muitos que ainda estão começando na área de gerenciamento de projetos acabam se qualificando como CAPM, que é de quem é praticante de gestão de projetos, não é gerente de projetos. Ok? Então, a pessoa que está com começo de carreira, já está trabalhando com a área de gestão de projetos, tal, quer ter uma certificação, essa é a primeira. Aí, ganhando mais tempo, mais experiência, mais bagagem, pode se habilitar para CPMP. E outro número que eu chamo a atenção, por termos aqui a última atualização, um pouco mais de 1 milhão de pessoas certificadas no mundo, vocês vão de concordar comigo que é muito pouco. Isso é global. Então, é uma profissão que ainda precisa de muita gente, né? O mercado hoje, para quem é profissional na área de gerenciamento de projeto, ganha de 20% a 30% mais, em termos de salário, tá? Pela qualificação. O PMBOK, ele aborda 10 áreas de conhecimento. Esse aqui é a carinha do guia, tá? Ele, como eu disse, ele está na 6ª edição, que é a última. A 7ª vai sair... Ele aborda 10 áreas de conhecimento. Lembra que eu comentei com vocês que a gestão de projeto, ela engloba 10 áreas de conhecimento. Ele é orientado por processos, técnicas e ferramentas, ou seja, eles dão muitas dicas de um processo, como é que ele funciona, quais as técnicas que se utilizam e quais ferramentas devem ser utilizadas. Eles não falam, em um momento, usa tal software, tal plataforma. Eles falam que tem que ser feito, usar uma tal ferramenta. Aí a ferramenta que você vai usar tem uma infinidade hoje no mercado, né? São boas práticas, ou seja, é um consenso da aplicação de conhecimento e habilidade dessas habilidades, ferramentas e técnicas que aumentam a chance do sucesso. E isso é um consenso mundial. Existem comitês que elaboram o PMBOK espalhados no mundo inteiro. Ele fornece um vocabulário comum, a gente até brinca que a gente fala que quem é da área acaba falando PMBOKês. Existem alguns termos específicos na gestão de projetos que acabam virando de forma coloquial aí para quem atua, né? Volto mais uma vez aqui falando que fornece as bases do Código de Ética e Conduta Profissional e é com base nele que é realizado a certificação PMP. Ok? As 10 áreas são essas, gente. Você tem que fazer um plano para qualquer projeto. Tem que ter um planejamento de como vai ser montado o escopo, planejamento de como vai ser feito o cronograma, como que você vai lidar com os custos, vai gerenciar os custos, como você vai planejar a qualidade daquilo que vai sendo gerado. E aqui a gente divide a qualidade em duas, que é a qualidade do produto e a qualidade do processo em si, de gestão de projetos. Gestão dos recursos, sejam eles humanos, sejam materiais. Planejamento da comunicação, gerenciamento dos riscos, as partes interessadas, é outra área muito importante, que tem muito a ver, inclusive, com a comunicação do projeto, que através da comunicação você consegue gerenciar melhor as partes interessadas, e as aquisições, que são as compras, né? E tudo isso tem que estar harmônico, trabalhando de forma integrada, que também é um plano de gerenciamento da integração de um projeto. Então, segundo o PMBOK, a definição de gerenciamento de projetos, não de projetos, né, mas gerenciamento de projetos, é a aplicação do conhecimento, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender os seus requisitos. Quando a gente fala lá dos processos, isso aqui é só uma ilustração para vocês entenderem, tá? Dentro daquelas 10 áreas, existem 49 processos agrupados em 5 grupos de processos. Esses grupos são, todo projeto precisa passar por um processo de iniciação, um processo de planejamento. Depois finalizada a parte de planejamento, durante a execução, a necessidade de fazer o processo de monitoramento e controle, que pelo desenho aqui já remete a um ciclo PDCA,
ou seja, tudo que você monitora não está legal, você vai adequando, corrigindo o projeto para que ele atinja os seus objetivos. E depois, lá no final, um processo de encerramento. É como se encerra um projeto. Como é que passa para o usuário, como é que você passa para frente a partir do momento que você concluiu aquele projeto. O ciclo de vida de um projeto, isso aqui é uma representação genérica, ele acaba respeitando muito esse perfil, tá? Você tem uma fase aqui do início, a iniciação do projeto, onde você tem poucos recursos envolvidos. À medida que você vai avançando, fazendo a organização, preparação, que nada mais é do que o planejamento do projeto, que você sai com ele daqui com o planejamento pronto, você entra na fase de execução do projeto. Aqui sim vocês analisam que além do maior tempo, é onde se consome mais recursos, né? E à medida que ele vai terminando, o encerramento vai se esvaindo esses recursos e o tempo de encerramento também é menor. A única alerta, eu acho que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, da importância de fazer uma boa iniciação e um bom planejamento do projeto. Porque se é para repensar sobre o projeto, gastar tempo para fazer um bom planejamento, aqui o envolvimento e os custos envolvidos são muito menores, para ter que descobrir só nessa fase aqui que alguma coisa devia ter sido feita diferente. Então, qualquer ação de planejamento que seja postergada para dentro da fase de execução do trabalho, aumenta-se muito o risco de insucesso do projeto. Ok? Bom, existem tipos de abordagem para se tocar um projeto, ok? Nós temos as abordagens preditivas, que são nada mais o mais tradicional para quem trabalha com construção civil, indústria, é onde o produto, o escopo é muito bem conhecido. Você vai fazer uma ponte, sabe-se muito bem como é que vai ser aquela ponte com o projeto na mão. Vai fazer um prédio, já sabe, o escopo, o projeto é muito claro. Então, o preditivo são fases sequenciais, sobrepostas, é uma abordagem mais carregada, mais tradicional, com bastante planejamento, com bastante plano, dentro daquelas 10 áreas que eu comentei. Nós temos projetos que são iterativos e incrementais. Esse tipo de projetos, o escopo não é muito claro. Como é que vai ser o produto no final. Então, você acaba tocando o projeto através dessa abordagem com fases repetidas. Ou seja, você vai repetindo aquela mesma fase até que a cada repetição dessa fase, algum incremento naquele produto é identificado e aplicado. E chega um momento que você fala, não, acabou, acho que aquele produto, esse meu projeto já chegou naquilo que a gente precisa. Aí você passa para a segunda fase e vai trabalhando em fases, incrementando gradativamente melhorias naquele produto. Tá? Então, isso serve para quando o escopo vai sendo incrementado à medida que se conhece o produto. E hoje fala-se muito dos adaptativos ou abordagens ágeis. Tá? Ele serve para quando os requisitos do escopo são difíceis de definir de forma antecipada e tem um grande envolvimento das partes interessadas, que no PMBOK case, como eu disse para vocês, chama-se stakeholders. São as partes interessadas. As metodologias ágeis nasceram de um manifesto ágil de alguns anos atrás por um grupo de empresas e desenvolvedores de softwares. Porque é um tipo de projeto onde é muito difícil de antecipar o escopo final. Você vai desenvolvendo e vai adaptando o software de acordo com o teu cliente quer. Então você vai desenvolvendo um software e vai atribuindo funcionalidades. Aí, em tempo, é combinado com o cliente que você mostra aquelas funcionalidades, que você executou, para poder o pessoal bater o martelo e seguir para a próxima fase de desenvolvimento. Tá? Então, é uma abordagem ágil. Em termos de metodologias por tipo de abordagem, nos preditivos, que é o tradicional, como eu falei, são aqueles definição de diversos planos, é aquele planejamento pesado, tradicional,
utilizado muito na indústria, onde você vai usar a definição de uma estrutura analítica do projeto, que é a definição do escopo, você vai fazer um planejamento financeiro, do cronograma, da gestão de risco, da comunicação, aquisições, etc. É uma abordagem, uma metodologia mais pesada e mais tradicional. Você tem nos projetos adaptativos ou ágeis os métodos de Scrum e de Kanban. Tá? Eu vou mostrar mais para frente aqui um pouco de cada um. E nos interativos incrementais, ele pode ser híbrido, ou seja, você pode usar algumas coisas do preditivo e algumas coisas do ágil para você a realidade do seu projeto, a melhor metodologia. Isso depende, tá? O que se usa? Depende do tamanho da empresa, do tipo de projeto, depende da cultura interna da empresa. Isso vai da habilidade do gestor de projetos, identificar as características e a criticidade, a ambientação desse projeto para poder dar as pitadas de um tipo ou de outro, né, nos projetos incrementais. Isso que a gente, inclusive, preconiza quando a gente dá consultoria em algumas empresas. Bom, como exemplo, aqui são alguns exemplos de ferramentas de projetos preditivos. Isso aqui é um cronograma, isso aqui pode ser tanto um software quanto uma plataforma. Antigamente só tinha software, né? Um MS Project, um Primavera. Hoje existem outras ferramentas em plataformas colaborativas que fazem a mesma função. Então, isso aqui é a ideia de um cronograma, isso aqui é o planejamento do tempo, que é traduzido no cronograma, utiliza-se uma ferramenta para poder fazer o planejamento. Então, você define as fases, as atividades, as durações, quem faz, as interdependências das atividades, ou seja, uma atividade não começa enquanto a outra não terminar. E você tem, através dessas mesmas plataformas e ferramentas, visões gerenciais. Curva de avanço, previsto realizado, do tempo, quem está fazendo o quê, custo. Então, as ferramentas, lembra que eu falei lá no início, ferramentas são facilitadores, mas elas não fazem tudo sozinhas, precisa ter o conceito correto para poder fazer um bom planejamento, e no momento que você termina o planejamento, a gente fala que salva o baseline do projeto, que nada mais é congelar o projeto naquele momento do planejamento, onde todo mundo concorda que ele é execuível, em termos de custo, prazo e de escopo. Né? Uma outra ferramenta utilizada, por exemplo, aqui na gestão de riscos é uma matriz de risco, onde, por risco identificado, calcula-se a probabilidade, o impacto e tira o nível de criticidade do projeto. E aqui a gente divide em ameaças e oportunidades. Tá? Gestão de risco tem uma particularidade que, por ser gestão de risco, todo mundo entende risco só como uma coisa negativa, quando, na verdade, você pode ter o risco positivo e o negativo. Os positivos são oportunidades. E os negativos são as ameaças, que podem te trazer algum tipo de prejuízo. Por exemplo, você tem uma outra ferramenta que é a matriz RACE, né? Que é a matriz que define, por atividade do projeto, os recursos envolvidos e o papel de cada um. Então, o R é de responsável, o A é o consultor, o I que vem de inglês, é accountable, tá? O A é o accountable, o C é quem é consultado naquela atividade, e o I é de quem é somente informado das atividades e tem que prestar conta para essa pessoa. Aqui é um modelo, eu estou correndo um pouco por causa do tempo, tá? Aqui é um modelo de Scrum, que é utilizado para desenvolvimento de softwares, que eu falei. Então, o desenvolvimento de software tem uma característica que eu falei do escopo não tão bem definida, onde se determina algumas funcionalidades, a equipe puxa para execução daquelas funcionalidades de programação, que eles chamam de sprint backlog,
Esses sprints são quase que reuniões diárias para a equipe discutir o que avançou do desenvolvimento da funcionalidade do software, e a cada 30 dias, por exemplo, se define um produto que essa funcionalidade passou por todo esse processo e está pronto para entrega e demonstração para o cliente. Aprovado, puxa o segundo bloquinho, entra no mesmo ciclo, sprint de 24 horas. Aqui essa figura mostra 30 dias, mas a equipe pode definir sprints de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, ok? E à medida que as funcionalidades vão sendo tratadas, concluídas, elas vão sendo entregues e compondo o software final. Mas uma vez que o cliente aprovou e veio por aqui para estar pronto para uso, não volta para trás para retrabalhar ele não, tá? Já parte para o próximo. Aqui é uma demonstração de um Kanban, onde você relaciona tudo que tem que ser feito, tudo que está em planejamento, tudo que está em desenvolvimento, tudo que está em teste, tudo que está em finalização e depois o que está pronto. Então, apesar de muitas empresas usarem painéis dentro dos seus escritórios, e são com post-its, né? E, por exemplo, você pode estipular cores para cada tipo de atividade. E você vai puxando, à medida que vai abrindo espaço aqui, vai puxando atividades do que a fazer para se planejar, para se desenvolver, testar tal, e até acabar. E aí, à medida que você vai avançando, vai diminuindo a quantidade de atividade do to-do e vai aumentando aqui no done, né, no realizado. E quando está tudo já no realizado, ele é tido como concluído, né? Então, essa viagem aqui do Kanban, ela é com foco num fluxo de trabalho organizado, que a equipe define o que é mais importante fazer e vai acumulando o serviço pronto e até terminar. Então, isso aqui é um exemplo de aplicação de um Kanban. Bom, o papel do gerente de projetos nada mais é do que a gente brinca aqui que é como se fosse um maestro, né, de uma orquestra. Ele tem que ter disciplina profissional, transmitir conhecimento, ser um treinador da equipe, porque a equipe com certeza tem vários níveis de conhecimento e experiência. Tem que ter uma educação continuada, ou seja, um aprimoramento contínuo das suas habilidades, a gente chama tanto de hard skills e soft skills, habilidades técnicas como as comportamentais, né? Tem que ter um pouco de conhecimento técnico do projeto. Eu falo um pouco porque, gente, existem empresas que entendem que para ser um gerente de projeto ele tem que ser um especialista naquela área. Se, por exemplo, é um gerente de projeto numa área de subestações, o cara tem que ser um especialista em eletricidade. Não necessariamente, tá? Um bom gerente de projeto, ele toca qualquer tipo de projeto. Ele tem que ter liderança. Ele é um líder nato, ele tem que ser um líder, e se não é nato, ele tem condições de se desenvolver. Porque ele vai fazer a gestão de conflitos, ele tem que estar motivando a equipe, porque todo projeto tem altos e baixos, né? Gerenciar as expectativas individuais de todos da equipe e dos clientes, dos seus diretores, né? E funcionar como um coaching mesmo da sua equipe. E aquilo que eu comentei no início, ele tem que entender de estratégia e de negócio, porque existem casos em que o gerente de projeto avalia os resultados do desenvolvimento do projeto e ele entende que é melhor parar com o projeto, porque aquele projeto não atende mais as necessidades daqueles objetivos iniciais do negócio. Então, é muito importante que ele entenda disso, para poder estar sempre alinhando o projeto aos resultados esperados pela organização. Aqui eu trouxe para vocês, já estamos terminando, foi feita também uma pesquisa com 1.400 profissionais em grandes empresas, e 94% deles entendem que eles gerenciam projetos, né, em suas posições. Só que 47%, ou seja, metade, detém realmente o título de gerente de projetos. Eu digo isso porque, pessoal, um gerente de projetos,
não necessariamente ele tem o título de gerente de projeto. Ele pode ser o coordenador de projeto, pode ser um líder de projeto. Mas é importante que ele esteja à frente e é o responsável pela execução daquele projeto e o sucesso daquele projeto. É dele que vai ser cobrado os resultados e o andamento da execução desse projeto. Como uma última analogia, imaginem vocês estão num carro dirigindo por uma estrada. Vocês vão daqui para qualquer lugar que vocês imaginem, de carro, né? A estrada, quando você vai fazer uma viagem, principalmente se ela for maior, você tem que planejar essa viagem. Então, a estrada, ela funciona como um plano. Você lá, o plano já está meio que definido, ele já te mostra a seta que você tem que seguir, a direção que você tem que seguir, já te mostra os limites de velocidade, os pontos de parada, aí você segue esse plano, né? O carro é um conjunto de ferramentas, né, que te auxiliam na execução da execução desse projeto. Então, o carro é como se fossem as ferramentas. E o motorista é o gerente de projeto, porque você, como gerente de projeto, dirigindo um carro de um ponto A para um ponto B, se tem uma placa dizendo que é 80 por hora e você está 100, você, como gerente de projeto, vai lá e tira o pé do acelerador ou pisa um pouco no freio para regular a velocidade. Por outro lado, quando aumenta a velocidade do limite, você vai lá e acelera. Quando tem a placa dizendo para você virar para a direita, você segue ou não o plano. Se você quiser seguir reto, você pode seguir. Você não vai mais estar seguindo o plano, você vai estar desviando o plano. Mas você, como gerente de projeto, e o teu projeto é chegar até aquele ponto B, você vai seguir o plano da estrada, fazendo as conversões necessárias. Assim como qualquer anomalia que o painel de instrumento do carro mostre que precisa parar, seja para botar combustível, está tendo um aquecimento, a decisão é do gerente do projeto em parar e fazer as correções necessárias, fazer a manutenção necessária para seguir o seu rumo. Ok? Então, essa é uma analogia que a gente faz. Imagina que o gerente é o motorista indo... É muito chato sobre gestão de projeto. Queria falar sobre talude, que ia ser legal. Esse plano e atingindo os seus objetivos. Tem que falar sobre gestão de projeto. Obrigado. Chato. Na pós-graduação de gestão de projeto, eu suporto. O microfone está aberto. Isso, você está assistindo? O está com o microfone aberto. Isso. Fechou. Pode continuar, Rogério. Aqui terminou. Acho que agora vamos abrir. Beleza. Perguntas? Pessoal, quem tem perguntas, por favor, levante a mãozinha aí que a gente vai organizando. Tem dúvida, Romeu? Eu tenho uma pergunta. Sim, Silvio. Rogério, a gente sabe que com essa pandemia, nós adiantamos uma década em vários procedimentos, em várias áreas, né? Quando você fala em projeto, sempre me reporta, assim, mais de uma pessoa, sempre conversando, pensando, aquela coisa do lado, direto, tal. Como que esse distanciamento, o pessoal trabalhando distante, as pessoas voltando só o ano que vem, como que isso vai influenciar? Porque pode falar, bacana, fazer o virtual, o cara tá lá não sei aonde, outro não sei aonde, o projeto, não é a mesma coisa de estar junto, pensando, né? Como que isso reflete na área de projetos, essa pandemia? Como está refletindo. É muita coisa, como você disse, muita coisa veio para ficar e outras vão voltar ou na sua totalidade ou de forma também mesclada, tá? De forma híbrida. O que nós temos visto? Realmente, pela pandemia, o home office foi um impulsionamento da utilização da tecnologia disponível hoje, Silvio. Então, as empresas hoje, a gente está envolvido com a construção de algumas subestações pelo interior do país. Tá? Em Tocantins, Bahia, Piauí. Não pararam.
Tá? Então, todos os cuidados, vamos dividir em dois. A equipe de gestão, trabalhando totalmente em home office, de forma colaborativa, então, através de ferramentas que nem o Teams, utilizando o Zoom, reuniões diárias. Hoje se trabalha muito mais do que antes. E hoje as pessoas que estão na gestão estão muito mais produtivas do que antes, Silvio. Então, o que está acontecendo agora? Agora eles estão começando a migrar. Então, alguns clientes estão começando a fazer 2 dias por semana no escritório. Para quê? Para promover de forma inteligente, isso que eu gostaria de ressaltar, de forma inteligente a utilização dos espaços corporativos. Antes, era um tal de reunião desnecessária, a toda hora, e ninguém trabalhando, conseguindo trabalhar. Tá? Então, isso acabou ajudando a disciplinar um pouco, para quando se reunir, ser produtivo. Né? E, fora isso, cada um na sua casa, trabalhando em home office, trabalhando mais do que nunca, e os projetos estão andando. Tá? Então, o que eu acredito que vai vir no futuro? Muito vai continuar nesse sistema. Talvez aumente 3 dias por semana, mas o pessoal está vendo o quanto que é bom se dedicar de forma focada, né, na realização dos seus projetos. Né? E as ferramentas que vieram, algumas ainda vão ser aprimoradas para permitir mais ainda o trabalho remoto. A construção civil mesmo, eu acredito que você já está sendo e vai continuar sendo impactada na construção de novos espaços corporativos. Para que tanto espaço que nem tinha-se antigamente? Hoje você pode usar de uma forma muito mais inteligente. Né? E, por outro lado, o profissional que não se adequar a trabalhar em home office de forma produtiva, colaborativa, né? Saber trabalhar à distância com seus pares de forma produtiva, esse está fora do mercado. Respondeu? Respondi, obrigado. Tem mais uma pergunta. Pessoal, só fazer uma interrupção. Eu compartilhei minha tela aí com o link para vocês poderem fazer o cadastro da presença e da participação. Então, por favor, copiem esse link, preenchem esse formulário, para que vocês não tenham problema. Tá bom? Beleza. Marcelo, você tinha levantado a mão primeiro, pode fazer a pergunta. Boa noite a todos, boa noite, Rogério, tudo bem? Então, eu acredito que, como você disse, né, a palestra é um software hoje que está fazendo diferença, tá? A gente está aqui, não eu, né? O financeiro usa uma parte do Kanban, mas assim, eu gostaria que você desse uma dica referente a nós estudantes de engenharia, para estar se aprofundando mais aí, a princípio não, assim, eu sei que é difícil buscar certificação, né, para o PMI, para ingressar na área de projetos, mas para quem está afim de, lá na frente, trabalhar com planejamento mesmo, ingressar na área, né, qual é o custo que de imediato poderia estar disponibilizando, mesmo nós sabendo, em escolas, né, sérias também, que tem como impacta a tecnologia, talvez. Assim, o senhor dá uma dica para a gente aí, para quem está ingressando, qual o custo que a gente pode estar buscando, o principal, qual a primeira certificação que a gente poderia estar pegando aí de início para entrar na área? Ok, vamos lá. A título... Mais ou menos, está entrando na última carga. Tá, vamos lá. Que entrou outro som aqui, vamos lá. Desculpa, quem que perguntou, Álvaro? Marcelo. Marcelo? Marcelo, é o seguinte, para quem está se formando agora, o que eu recomendo seja buscar uma pós-graduação. Existem pós-graduações na área de gestão de projetos, isso via Senac, tem o Instituto Fundação Vanzolini, FGV e outras, tá? Não vou saber todas, mas se você procurar na internet, cursos de pós-graduação em gerenciamento de projetos vão vir bastante, tá? Quem não tem condições de pagar um curso de pós-graduação de primeira linha,
Tá? Eu sempre recomendo primeira linha porque o mercado enxerga bem melhor primeira linha. Você tem até cursos nessas plataformas digitais, Udemy, você encontra material para começar a fazer um curso, né? Você não vai ter aquele peso de uma pós-graduação. Fora isso, tem uma literatura muito grande, tá? Tem uma editora, chama Brasoft, deixa eu pegar aqui, eu tenho vários livros deles aqui, e eles também, Brasport, desculpa, Brasport, tem vários livros na área de gestão de projetos por tema, tá? E por último, o que eu até recomendaria, apesar de ser uma leitura meio cansativa, se vocês entrarem ou se associarem ao PMI, como eu disse, eles têm um capítulo aqui em São Paulo, você pode se associar. Não é muito barato, porque é em torno de 130, 140 dólares por ano, tá? Porque é tudo em dólar. Mas vale a pena porque você pode comprar ou baixar de forma digital o PMBOK, que é o Guia de Boas Práticas de Gestão de Projeto. Ele tem 700 páginas. Tá? E é uma forma também de você buscar literatura. Então você tem a Brasport, você tem esses cursos de pós-graduação para quem está se formando. Para quem não está se formando, eu sugiro realmente buscar literatura em livrarias, né? Que tem bastante literatura em termos de gestão de projetos. Por quê? Porque eu falo, escolha aquilo que lhe agradem mais, porque todos são derivativos do PMBOK. São só formas diferentes de se escrever. Né? Então a essência está no PMBOK. Tá? Então acho que esses seriam os primeiros caminhos. Você tem vários escritores, né, que escrevem sobre gestão de projetos aí. Não, legal. Temos o Paulo Garcia também, que está querendo fazer uma pergunta. Boa noite, professores. Parabéns pela palestra, em primeiro lugar. Obrigado. A visão que o senhor teve aí, essa visão aí foi feita via mercado ou via empresarial? Primeira pergunta. Segundo, esse PMI que o senhor falou aí, o senhor falou que tem que se cadastrar nova e depois você não passa nessa prova, você pode fazer um outro curso. Eu não entendi a outra parte. Você poderia me... Só me repete a primeira pergunta que eu não entendi, Paulo, por favor. A primeira pergunta foi, essa analogia que o senhor fez aí, foi empresarial ou parcial para global? Visão global. Global. Porque o que acontece? Onde mais se aplica a técnica de gestão de projetos, realmente é na indústria. Né? Porém, as empresas hoje que estão cada vez ficando mais maduras e dando mais valor ao seu dinheiro, quando ela faz o seu planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, todo planejamento estratégico ele é desmembrado em iniciativas. E cada iniciativa ela só é colocada em prática por intermédio de projetos. Tá? Então, eu estou falando aqui, você pode ser desde que eu comentei aqui, você pode construir uma ponte, você pode construir um prédio, pode construir uma fábrica, você pode também fazer um planejamento, um projeto de implantação de folha de pagamento na empresa. É um projeto. Né? Então, ele também ele é de uma forma global, apesar de onde se utiliza mais é na indústria, porque são altos valores envolvidos e o risco de se perder altos valores ninguém quer correr, né? Então, eles acabam usando de forma mais sistêmica na indústria. Mas é perfeitamente aplicável, inclusive na vida dos senhores. Se vocês quiserem construir uma casa nova para vocês, ou quem não tem casa quer construir a sua casa, vocês podem usar as técnicas de gestão de projetos que vocês vão se surpreender. E eu digo isso porque a minha casa eu construí usando técnicas de gestão de projetos e funcionou muito bem. E a segunda pergunta dele Nossa, eu tava... A segunda pergunta era para o senhor, depois da prova lá que o senhor... da prova. A certificação, a certificação, Paulo, ela não é barata também, é 400 e poucos dólares para fazer a prova. Você precisa, antes de pagar, você manda
via online todas as suas informações de histórico profissional. Se eles falarem, ó, atingir o mínimo necessário, você precisa ter um X mínimo de horas de treinamento, precisa ter X horas comprovadas de envolvimento com gestão de projeto. Em qualquer fase, você não precisa ser gestor de projeto, mas você pode estar envolvido nos últimos 5 anos, provado que você esteve envolvido em projetos. E aí eles te habilitam, falam, tá bom, então você tem condições mínimas de fazer a certificação. Se você não passar essa prova, você tem 30 dias para fazer novamente. Se não usar esses 30 dias, tem que pagar de novo os $400 lá. Ok? Ok, obrigado. Edmar, você tinha uma pergunta também? Tem sim. Boa noite, Rogério. Boa Meu nome é noite. Edmar. Parabéns aí pela palestra. Muito aproveitada, né? Uma das perguntas que eu ia fazer, o Silvio acabou perguntando, que eu ia perguntar a respeito de gerenciamento online. Acabou saindo sem querer. Cortou o som dele. Cortou, caiu. Aproveitando, Edmar, Oi, professor. pode falar. Desculpa, mas alguém me removeu daqui. Fala Sem lá. querer ou querendo. Vamos lá. Você respondeu, né? E eu queria saber o seguinte: para se gerenciar um bom projeto, conseguimos gerenciar vários projetos ao mesmo tempo ou não? Você recomenda, o correto é assim, gerenciar um, acabou, eu pego o outro, ou eu posso pegar vários? Excelente pergunta, Edmar. Isso, eu vou dar uma opinião particular, não existe regra, tá? O que a gente preconiza, o que a gente orienta as empresas quando nós vamos avaliar o nível de maturidade de uma empresa, a gente avalia se ela tem processo, se ela tem ferramenta, se ela tem pessoal qualificado, treinado e a natureza e a criticidade dos projetos. Dependendo do tamanho do projeto que a empresa vive, você pode sim gerenciar mais de que um ao mesmo tempo. Agora, existem projetos muito estratégicos de alto valor agregado, com alto risco, por exemplo, aí a gente recomenda que não, que aí seja só aquele projeto. Então, depende muito de uma análise de criticidade e tamanho do projeto, e inclusive da habilidade do profissional que está na frente dele. Também isso impacta. Então, nós mesmos já estivemos em projetos onde a gente chegou um momento aqui dentro que a gente não tinha mais capacidade de absorver projetos. Uma fase áurea aí da economia, entre os anos 2000 e 2005. Então, a gente tinha que recusar projeto, porque financeiramente a gente podia falar, vamos pegar, vamos fazer tal, mas ia sair do nosso controle. Né? E existiam projetos muito mais críticos de altíssimo valor envolvidos, projetos assim de 40 milhões de reais, que ele por si só toma quase que todo o tempo do gestor, né, em tocar esse projeto. Então, como todo consultor gosta de falar, a resposta é depende. Perfeito, Rogério, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para o nosso palestrante? Rogério, só para encerrar, eu vou fazer primeiro, além de agradecer, né, a sua apresentação, mas eu tenho uma pergunta. Dentro do contexto que você colocou, desde o início, lá você falou muito também do código de ética e qual a dificuldade. Na visão sua, profissional, e até nos trabalhos que vocês têm feito, vou falar assim, isso além tem que partir, que a gente sempre falou, discutiu muito no critério de gestão de qualidade, que eram os princípios que tinham que partir sempre da hierarquia da empresa. Mas a gente sabe que, na verdade, não é só ela também, porque se esse conceito não vem desde a base, do próprio funcionário não tem esses critérios, na sua avaliação, o quanto isso compromete o projeto como um todo? Olha, eu vou construir minha resposta de forma rápida.
Nós estamos falando de uma cultura nossa brasileira, onde a gente enfrenta muitos problemas éticos, né? É endêmico, né? No país, a questão ética. Eu entendo que a gestão de projetos, antes de mais nada, quem defende não só o resultado do projeto, a seriedade do projeto, a ética do projeto, é o gestor. Então, mesmo que o meu compromisso ético com a profissão que eu tenho de gestão de projetos, de gerente de projetos, se eu entro numa empresa e a empresa me convida, por exemplo, a não agir de forma ética, ou eu mudo a cabeça deles ou eu mudo de empresa. Porque se eu for denunciado junto ao PMI que eu não tive uma atitude ética, eu perco minha certificação. E eu sou queimado, tá? Então, eu acho que a questão ética, ela tem muito a ver com valores. E nós estamos passando um momento na sociedade, aí uma questão mais filosófica, que os valores estão se corrompendo. Que era valor ético no passado, hoje já deixou de ser, né? Alguns valores estão se perdendo. Então, eu entendo que cada um é responsável em praticar a ética, e a ética contamina o próximo. Tá? Nossos projetos que já tivemos envolvidos, nós tivemos propostas indecorosas de fornecedores, etc. Mas principalmente nós, que temos uma empresa de consultoria, onde eu vendo, no final das contas, com confiança, credibilidade, não há dinheiro que pague isso. Eu posso afundar a empresa por conta disso. Né? De uma falta de atitude ética. Agora, existe falta de ética no mercado? Sim. Né? Agora, cabe cada um de nós não permitir que isso, né, dentro das suas possibilidades e atribuições, não deixar que isso cresça. E pior, não se contamine, e se for uma coisa que dê para contornar, nem que seja saindo da empresa e se programar para sair para uma outra empresa, que seja assim, né? Mas assim, o que não podemos é nos corromper, né? Mas no Brasil, ela é muito presente, a questão de disputa ética, né? Rogério, então, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade, agradecer a troca, né, na verdade, que a sua apresentação seria na sexta-feira, quer dizer, infelizmente, com o falecimento da mãe do nosso amigo Carlos Kerr, que faleceu a esta madrugada, eu te liguei, te mandei mensagem logo cedo, pedindo se teria condição de fazer essa troca, e o próprio Kerr, mesmo com todo o problema que ele estava naquele momento, mas demonstrando o compromisso dele com todos nós aqui que estão aqui assistindo, ele se manteve a condição de gostaria de vir transmitir um pouco do que ele conhece para nós, mas infelizmente hoje ele não poderia. E você rapidamente concordou comigo, pediu, falou, não, Álvaro, beleza, vamos lá, vamos tocar. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito. Nós tivemos a participação de 89 pessoas, entre alunos, convidados, muito legal. E agradecer. E alguns próximos eventos com outros assuntos, outros tópicos, e aí nós gostaríamos de continuar convidando você. Vou falar assim, está o nosso Rodolfo, nosso responsável aí, mas a portas abertas aqui dentro da Estácio para você e poder nos apoiar e nos ajudar nessa nossa batalha com os nossos futuros profissionais, né? Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço. Eu que agradeço. Rapidamente também agradecendo a oportunidade para vocês. Sempre muito valoroso para mim a oportunidade de transferir conhecimento. Né? Outras oportunidades estarei sempre aí à disposição de vocês. Como sugestão, cada área daquelas que eu citei lá, a gente pode desenvolver um material para cada área dentro das 10 áreas da gestão de projetos lá. Podemos aprofundar em cada uma delas. Legal. Pessoal, o pessoal pode ir desconectando dessa apresentação. Vamos ter a próxima apresentação com o engenheiro Fábio sobre processos de cravação de túnel.
Então, até a próxima aula. Rogério. Até mais. Sério. Abraço a todos. Tchau. Valeu, obrigado.